Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 10. Eclesiastes, no Antigo Testamento, capítulo 10, a gente vai ler um versículo só. Eu estou usando aqui a atualizada, nós vamos ver a atualizada, eu vou ler primeiro na atualizada, mas aí na tela vai aparecer para você a NVT, a nova versão transformadora, porque eu acho que ela é um pouquinho mais clara, tá bom? Então, o título do nosso estudo hoje à noite é A Mosca no Perfume. A mosca no perfume. Olha aí comigo, vou ler na atualizada então primeiro. Eclesiastes 10, versículo 1. Qual a mosca morta faz unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim é para a sabedoria e a honra um pouco de estultícia. Versículo 2. O coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o do estulto para o da esquerda. Quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe entendimento, e assim a todos mostra que é estulto. Agora eu quero ler de novo só o versículo 1 com você na nova versão transformadora. Como moscas mortas produzem mau cheiro até num frasco de perfume, assim um pouco de insensatez estraga muita sabedoria e honra. É tão interessante para pensar como a Bíblia registra algumas coisas. É muito provável, há muitas indicações de que tanto o escritor de Provérbios quanto o escritor de Eclesiastes foi Salomão, mas em momentos diferentes da vida dele. Salomão escreveu no começo do seu reinado, enquanto ele está lá comprometido com Deus, envolvido com a obra de Deus, e há um ponto de interseção entre os dois, entre o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes. Salomão ele se desvia por causa dos seus casamentos, por causa dos outros deuses desses povos que ele estava fazendo ligações políticas, mas ele chega no final e parece que tudo indica que Salomão ele retornou de novo para Deus. E quando ele retorna, ele escreve o livro de Eclesiastes. E é interessante para notar, o livro de Provérbios ele tem a sabedoria, que é a sabedoria de Deus, a verdade de Deus, a declaração de Salomão. Mas quando você lê Eclesiastes, você vê a sabedoria que vem da maturidade. A sabedoria que, querendo ou não, a gente precisa considerar. A sabedoria que vem da experiência da vida, da experiência dos anos. Daquele rei que já era sábio com o seu entendimento, mas agora ele passa para ser sábio também com o coração. E aí quando você lê Provérbios dessa perspectiva, você precisa entender a vida de um homem que experimentou muitas coisas, e muitas coisas em que Deus não estava lá. Até que ele traz o coração dele de novo para Deus, e ele quer deixar um ensinamento para os jovens. É um livro emocionante, porque quando você vai ficando mais velho, você começa a desfrutar algumas coisas que Salomão fala faz mais sentido para você. Nem sempre os jovens gostam muito do livro de Eclesiastes, até porque ele chega no capítulo 12 e ele fala: jovem, faz tudo o que você quer, mas lembra de uma coisa, você vai prestar contas. Não é o tipo de frase que os jovens gostam muito de ouvir, mas ainda assim é uma palavra de sabedoria para nós. E quando a gente vai se tornando mais velho, a gente começa a dizer: é verdade, tem razão. E quiçá nós termos jovens que deem ouvidos para isso que Deus fala, para a palavra de Deus, para a sabedoria de Deus. E aqui no capítulo 10, Salomão ele traz uma ilustração que lembra muito o estilo dele lá de Provérbios. E ele usa uma imagem, né? Ele fala de uma coisa tão pequena que cai em algo grande, algo maior, e acaba com todo aquele bom cheiro. Na realidade, aquela decomposição da mosca faz com que esse perfume, esse unguento, e havia todo um trabalho grande para você. Se você acha que o perfume hoje em dia é uma coisa cara, imagine na antiguidade, era uma coisa que só os reis iriam receber. Lembra até que Jesus, agora chegando a época do Natal, ele recebe mirra, né? Ele recebe incenso, ele recebe ouro, coisas que um rei iria receber, porque era muito caro. E aí ele fala sobre esse exemplo tão interessante. E o que está por trás do texto? O que é o ensinamento? É interessante para o que Salomão está nos despertando, nos chamando a atenção, que algo pequeno pode estragar algo grande. O menor pode acabar com o que é maior. O desagradável pode extinguir o que é agradável.
É o princípio da mosca no perfume. Aquelas pequenas coisas que a gente tem na nossa vida que elas têm valor, elas podem causar um impacto grande. E a gente pode ver isso de duas maneiras. Na seguinte ideia: pequenas atitudes produzem grandes efeitos. E isso vale tanto para as coisas negativas quanto para as coisas positivas também. Pequenas atitudes produzem grandes efeitos. Tem valor você prestar atenção nas pequenas coisas. Então, seja atento ao poder das pequenas coisas. Vamos começar com as coisas que não prestam. Vamos pensar um pouquinho em coisas que não são boas. Interessante de novo que Salomão usou a mosca, né? Se ele tivesse falado o cavalo caiu dentro do perfume, ou um cachorro, né? Você ia ia prestar mais atenção. Mas quem é que daria valor para uma pequena mosca, né? Então, é essa pequena mosca que estragou tudo. Você pode lembrar de exemplos na Bíblia de pessoas boas que tomaram decisões ruins, situações em que pessoas estavam lá, atitudes das suas vidas acabaram estragando tudo por causa de uma pequena falta de sabedoria, né? Atitude de tolice. Isso acabou arruinando uma vida inteira de dignidade. Consegue lembrar de cenas assim da história da palavra de Deus? A própria vida de Salomão era um reflexo de atitudes que ele tomou, uma soma de pequenas e várias atitudes que levaram ele a se afastar de Deus. E agora ele consegue reconhecer isso. E começa sempre com as pequenas coisas. Não pense que, pastor, mas eu vou me desviar amanhã, eu vou negar Deus. Ninguém faz isso da noite por dia. Você começa com pequenas coisas, pequenas atitudes, pequenas escolhas. Isso é o poder das pequenas coisas que não prestam. Tem coisas que você sabe que não são boas na sua vida, que você tem deixado elas permanecer. Começa para ficar atento com elas, começa para não deixar as pequenas moscas entrarem no perfume, no bom perfume que a nossa vida é. Então esse é o poder das coisas que não prestam. E as coisas que prestam? É interessante para lembrar, Jesus ele dá um ensinamento em Lucas 16, versículo 10. Eu vou ler para você aqui, Lucas 16, versículo 10. Ele diz assim: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se você for fiel nas pequenas coisas, então isso vai lhe dar condições, Deus vai lhe dar condições de confiar em você as grandes coisas. Se você não é fiel nas pequenas coisas, esse é um princípio de que Jesus está mostrando. Então como é que você vai poder ser fiel nas grandes coisas? Eu fico pensando nesse texto aqui de Salomão, ensinando como essas pequenas coisas causam grandes efeitos. Eu sou muito alegre pela nossa promessa de fé, pela sua vida, sua fidelidade. Falando com você que talvez você, lembra que eu disse um tempo atrás, eu não estou tão preocupado com o valor da sua promessa de fé, mas que você participe de todo o seu coração. E eu sei que Deus vai dirigir o seu coração para dar o valor que você deve dar. Então é o poder das pequenas coisas. Talvez você gostaria de dar um valor maior, mas você reconhece o momento que você está vivendo, é a condição que você está vivendo, e é isso que Deus abençoa. Eu tenho plena certeza que Deus ele vai abençoar muito a nossa fidelidade, o seu comprometimento durante esse ano que nós vamos ter. Independente das dificuldades, dos desafios que vêm pela frente. Mas ficar firme com Deus, até mesmo nas pequenas coisas. Né? Quais poderiam ser pequenas coisas que acabam produzindo um grande efeito positivo na nossa vida? Pense sobre pequenas coisas que causam efeito na nossa vida física. Como, por exemplo, você tomar água cada dia. Durante tempos e tempos, então você ter uma alimentação regular, hábitos saudáveis, descanso, são coisas que fazem bem, são coisas acumulativas de pequenas coisas. Talvez você pode pensar em coisas materiais, você poupando pouco a pouco. O meu irmão é contador, ele sempre conta a história de uma senhora que ele fica impressionado, uma senhora que tem muitas dificuldades, desafios. Ele conhece ela lá por causa do trabalho dele, da empresa. E é interessante que mesmo com todas aquelas dificuldades, mesmo com diversos problemas, ela sempre está guardando um dinheirinho, sempre guardando, e ela tem um fundo né, de reserva, de segurança para a vida dela. E ele fica impressionado porque mesmo com dificuldades ela está lá.
vez após vez, né? Pequenos passos, pequenas atitudes que produzem um efeito positivo na vida dela. Também pense sobre coisas espirituais. Coisas pequenas, como a nossa leitura da Bíblia cada dia, um versículo ou um capítulo que você leia. O seu tempo em oração com Deus, seja 10, seja 15, seja 20 minutos, seja o tempo que você tem, que você tira, que você dedica ao Senhor para estar junto com Ele. Isso tem um grande valor. É o poder das pequenas coisas. Pequenas coisas, pequenas atitudes produzem grandes efeitos. Então, reconheça quais são as coisas de valor que você precisa colocar na sua vida. Quais são as coisas que têm significado, que você deve incorporar na sua agenda, no seu dia a dia. Agora, nós estamos no final do ano, né? E vai começar um novo ano. É um tempo geralmente é um tempo que as pessoas renovam o coração, a esperança. Vai ter muitas mensagens sobre a esperança de um ano melhor, da vacina chegando, expectativas positivas. Eu vi a notícia hoje falando sobre os Estados Unidos já começando a querer fazer a aplicação da vacina agora em dezembro. E nós que temos Cristo, e nós que conhecemos a verdade da palavra de Deus, que esperança nós podemos ter? Que mensagem de alegria que nós temos, de celebrar não só o Natal em dezembro, mas em cada dia do ano que Deus nos dá. Então comece para olhar que coisas você pode renovar seu coração e seu compromisso de obedecer a Deus nesse próximo ano que vai se iniciar. De encerrar esse ano fazendo uma avaliação de tudo aquilo que Deus lhe ensinou nesse tempo, até mesmo em tempos de dificuldade. Quais são os ensinamentos que você teve? E a segunda coisa, a gente olhou a primeira aqui, que é seja atento para o poder das pequenas coisas. O que você deve fazer então? Segunda coisa, corte a influência do que não presta sobre o que presta. Comece para cortar a influência daquilo que não presta sobre o que presta. Uma pessoa sábia, ela vai dar ouvidos àquilo que Deus está dizendo. Como o Salomão está escrevendo aqui, o objetivo é de chamar a nossa atenção como nós estamos agindo. Se nós estamos sendo como sábio ou estamos sendo como tolo. O sábio, ele considera, ele ouve e muda. O tolo não muda, ele continua igual, ele continua fazendo as mesmas coisas vez após vez. E nota aqui nessa história do versículo 1, que não é a mosca que fica perfumada, né? É o perfume que fica podre. É o perfume que apodrece. É o perfume que perde o valor. Irmãos, nossas vidas, nossas atitudes em nossas vidas, elas podem ter um cheiro bom ou um cheiro ruim. Elas podem ter um impacto positivo ou negativo. A Bíblia, ela já fala em 2 Coríntios 2,15, o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Corinto, animando uma igreja com dificuldades, uma igreja que tinha tomado alguns passos em resposta a 1 Coríntios, que Paulo escreveu, e agora em 2 Coríntios Paulo louva eles pelo que eles mudaram. Ainda tem coisas para mudar, mas ele dá uma ilustração para eles, fala, vocês são o bom perfume de Cristo. Aonde quer que vocês vão, as pessoas ao seu redor estão aprendendo algo sobre Deus. O que é que as pessoas estão aprendendo sobre Jesus de nós? Da primeira igreja batista regular de Curitiba. Será que as pessoas estão vendo o amor, o perfume do amor pelas outras pessoas? Ou será que nós estamos nos tornando uma igreja que cada vez mais meio que dá graças a Deus para dizer, olha que bom essa pandemia, a gente poder ter um pouco de descanso, um pouco de folga das coisas. Não deve ser assim. Nosso amor deveria ser ainda mais. Deveremos crescer na nossa paixão por nosso Deus e pelas pessoas que estão ao nosso redor. Pessoas que estão enfrentando essa situação nesse mundo sem nenhuma esperança da mensagem salvadora de Deus. Então, assim como Deus gosta do perfume, e eu penso como Deus gosta de coisas cheirosas. Você já pensou sobre isso? Quantas coisas tem na natureza que tem perfume? É verdade, tem coisas que estragam. E geralmente as coisas que estragam são as coisas que fedem, né? Que tem um cheiro ruim. Mas as coisas boas, as coisas perfumadas, e Deus, ele pede a mesma coisa da nossa vida. Ele pede que nós possamos produzir um bom perfume de Cristo. Então, se você é um crente, você já é o bom perfume de Cristo. Agora, se você ainda não tem Cristo como seu Salvador, então você pode fazer isso também.
Pode fazer um convite para Ele, para que Ele seja o seu Salvador da sua vida, para que você possa então exalar também o bom perfume de Cristo. E a pergunta final é essa: que tipo de aroma você tem sido? Que perfume tem sido a sua vida? Aquele que atrai as pessoas para Cristo? Aquele perfume que chama a atenção quando alguém passa? Oh, por que a sua vida é assim? Por que você fala desse jeito? Por que você age desse jeito? Por que você, nessas pequenas coisas, você busca fazer dessa forma? Por que você devolveu aquelas moedas no mercado? Por que você não agiu dessa maneira? Por que você não falou desse jeito? E aí você pode ter a oportunidade de falar para elas: olha, eu faço isso por quê? Porque eu amo o meu Deus, porque eu conheço Deus. Você gostaria de conhecer Ele também? Então você pode ter uma grande oportunidade. Por quê? Porque as pequenas coisas, elas produzem grandes efeitos. Nunca menospreze, irmão, o poder que tem do seu testemunho, das pessoas que estão ao seu redor. As pessoas, elas precisam ver que Deus é real, e elas vão ver isso nas nossas vidas. E isso começa até mesmo com as pequenas coisas. Pequenas coisas são importantes. Sejam as coisas negativas, sejam as coisas positivas. Seja atento com as coisas que você precisa mudar. E mude para o melhor, mude para o bem. Nós devemos estar atentos para o poder das pequenas coisas, praticando cada vez mais os que são importantes. E corta a influência das coisas que não prestam, tá bom? Que esse princípio de Salomão possa nos ajudar a gente poder aproveitar mais dessa vida tão preciosa que Deus nos deu, enquanto nós estamos aqui para servi-lo de todo o nosso coração. Vamos orar? Querido Deus, obrigado por esse versículo, um princípio tão simples, mas tão importante, especialmente no momento que estamos vivendo. Nos ajuda a ser atentos com as pequenas coisas da nossa vida, nas coisas que não prestam, nas coisas que não são boas, que nós possamos tirá-las e trazer para as nossas vidas as coisas boas, começando com um passo de cada vez, a cada dia, tomando decisões de nossas vidas, porque isso são coisas importantes, né? São pequenas atitudes que vão produzir grandes efeitos. E é por isso que nós oramos agradecidos ao Senhor em nome de Jesus. Amém.